Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou Daniele, educadora física do CDCM, que é um Centro de Defesa e de Convivência da Mulher. E hoje nós vamos discutir um assunto muito importante. Vamos começar? E o nosso tema é: como a atividade física é uma ótima ferramenta para o controle da obesidade e a perca de peso. E antes de nós entrarmos nesse assunto, nós iremos entender um pouquinho o que seria a obesidade. A obesidade virou doença e ela tem um CID, o CID é o 10. O que seria a obesidade? É o acúmulo de gordura no corpo, causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo nosso organismo para a manutenção e realização de atividades do nosso dia a dia. A obesidade acontece quando a nossa ingestão alimentar é maior que o nosso gasto energético correspondente. Ou seja, quanto mais você come, mais você ingere alimentos, mais você ganha peso. E dependendo da sua rotina diária, do seu dia a dia, por exemplo, eu fico sentado o dia inteiro, isso também influencia. Se seus familiares são obesos, você tem uma grande probabilidade de também ser obeso. E a influência do dia a dia, na sua rotina, da sua casa, alimentação da sua mãe, faz todo dia, também influencia. Se vocês têm hábito de comer lanche, comidas gordurosas, essa é uma das maiores influências. E a vida corrida também é mais difícil de planejar uma alimentação mais saudável, porque você acaba optando em pedir refeições, em comer em lugares que servem refeições mais rápidas. E isso também é uma grande influência. Na verdade, o segredo para perder peso é ingerir menos calorias do que você gasta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais doenças associadas à obesidade. A obesidade e o sobrepeso podem desencadear e agravar muitas doenças, como apneia, infertilidade, problemas de coagulação e além de outras muito mais graves. Umas delas eu vou citar, que é a hipertensão, diabetes e problemas nas articulações. Lembrando que eu falei um pouquinho nos outros vídeos, um pouquinho sobre diabetes e hipertensão. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vai lá, volta nos outros vídeos que eu estou falando sobre eles. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade no Brasil. Em 2006, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa em que revelou que a metade da população estava acima do peso. Na verdade, foi um estudo que divulgou que 42,7%. Em 2011, foi feita outra divulgação, ou seja, divulgou que esse número aumentou e foi para 48,5%. E daí vem aquela dúvida. Imagine uma pesquisa em 2020, em que teve a pandemia do coronavírus, as pessoas estão mais em casa, estão comendo muito mais, então acho que ia aumentar um pouquinho essa porcentagem. Gente, e esse levantamento foi feito pela Vigitel, que é a Vigilância de Fatores e Risco de Proteção para Doenças Crônicas, e foi feito através de telefone em todo o Brasil. Tipos de obesidade. A obesidade pode ser classificada de diversas formas. Por exemplo, se ela é pastosa, em que região ela pode ficar, qual consequências que ela pode agravar. Eu vou citar 3 tipos. A primeira delas é a homogênea, que é aquela que é a gordura que está depositada de forma homogênea, tanto no membro superior quanto no membro inferior. E também ela está depositada na região abdominal. O segundo tipo é o androide. É a obesidade em forma de maçã, mais característica do sexo masculino ou em mulheres após a menopausa. E nesse caso, há um maior acúmulo na região abdominal e torácica, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. O terceiro é o ginecoide.
é a obesidade em forma de pera, mais característica do sexo feminino. E nesse caso, há um maior acúmulo de gordura na região das nádegas, quadril e coxa. E está associado à maior prevalência de artrose e varizes. A obesidade também pode ser classificada através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Temos uma tabela e nessa tabela, através do resultado do cálculo peso dividido por altura vezes 2, temos uma tabela. E através dessa tabela você vê o resultado para saber se você está obeso, está com sobrepeso ou está no seu peso normal. Se estiver o resultado entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Se o resultado der 30 e 34,9, você já está com obesidade grau 1. Se der 35 e 39,9, a sua obesidade já está em grau 2. E se der entre 40 ou mais, a sua obesidade já está em grau 3, que é o maior de todos. E agora eu vou dar uma última explicação sobre classificação da obesidade. Ela pode ser primária, quando o nosso consumo de calorias é maior que o nosso gasto energético, ou pode ser secundária, que é através de alguma doença. E agora vocês vão assistir um vídeo muito interessante com o médico Drauzio Varela explicando um pouquinho o que é obesidade. Obesidade é um problema grave nas sociedades atuais. Por quê? Primeiro, ela tem fatores genéticos. Você tem famílias que você olha, todo mundo tem problema com obesidade, não é? É o avô, os tios, a mãe, o pai, e é muito difícil que aquela pessoa não venha a ter também. Então tem fatores genéticos muito claramente definidos. Segundo, tem fatores sociais importantes. Onde você vai hoje te oferecem comida. Quando a humanidade passava fome, não tinha obesidade. Agora a oferta é tão grande e nós não temos freio para isso. Nós começamos a comer, não paramos. A gente consegue comer 3 pratos de feijoada, se quiser. Essa oferta excessiva é um problema também. Comer faz parte do convívio social. Você combina ir almoçar, jantar com um amigo, com amigos. A gente faz uma festa, tem sempre uma comemoração, tem comida, e comida farta, de vários tipos. Tudo nos leva a comer mais, de um lado. De outro lado, nós temos pela primeira vez na história da humanidade a possibilidade de ganhar a vida assim, sentados. Isso não era possível. Imagina no tempo das cavernas. O cara levantava de manhã, acordava, lá sentava numa pedra e ficava sentado o dia inteiro. Ele não comia, porque não ia conseguir alimentos dessa maneira. Hoje a gente fica aqui com o computador e tal, e no fim do mês tem um salário que dá para comprar comida à vontade. Então esse conjunto de fatores genéticos, sociais, comunitários, associados à vida sedentária, criam todo o ambiente que favorece a obesidade. Nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que seja um desleixo, falta de cuidados com a saúde, porque são fatores tão complexos e tão mal conhecidos que nós não podemos jogar na pessoa a culpa do problema que ela tem. Essa coisa de atirar na pessoa a responsabilidade, lógico que todos nós temos alguma responsabilidade, mas a responsabilidade total para um assunto tão complexo quanto esse é uma simplificação e um preconceito contra os que sofrem com a balança. Se você tem essa tendência a ganhar peso, porque tem uns que são magros e comem, são aqueles chamados magros de ruim, né? Come feito louco, não engorda. Se você não pertence a essa categoria, se você tem tendência a ganhar peso, se a sua família tem muita gente com problemas de excesso de peso, de obesidade, gente que fica brigando com a balança a vida inteira, toma cuidado. Toma cuidado. Tenta educar o teu paladar, não pode comer de tudo, mas tenta educar o teu paladar para você não exagerar em nenhum componente da dieta. Não comer gordura demais, não comer doce demais. Fica atento. É mais fácil controlar o peso quilo por quilo.
que quer dizer o seguinte, se você relaxa e ganha 10 quilos, é difícil de perder depois, muito difícil. E quanto mais velho você fica, pior, maior a dificuldade. Se você engordou 1 quilo, aí você começa a comer um pouco menos, não precisa fazer nenhuma loucura não, come um pouco menos. Você exagerou num dia, no outro dia você não almoçou uma feijoada, não vai comer pizza à noite também. À noite você pega um pouco mais leve, faz um pratinho menor, uma dieta mais cuidadosa. A gente não pode ser dominado por essa maluquice que é controlar calorias, como você vê gente que tem aplicativo e antes de comer olha a mesa e vê no aplicativo quantas calorias vai comer. Fica muito chata a vida assim. Dá para fazer, mas é para fazer um controle semanal. Comeu muito num dia, segura no outro, depois você come um pouco melhor, vai ajustando. Ganhou 1 quilo, reduz um pouco para perder esse quilo que você ganhou. Perder 1 quilo é fácil, perder 20 complica. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção da obesidade. A primeira é estar atento aos primeiros distúrbios alimentares. Às vezes você está com algum problema. Eu como sem parar. O bom é procurar uma ajuda médica e também psicológica. Criar hábitos alimentares mais saudáveis. Comer um pouco melhor, comer mais frutas, mais verduras, trocar um pouco aquela comida mais gordurosa por mais saudável. E a última dela, que é a prática de atividade física. E aí nós vamos para o nosso título principal. Como a atividade física é uma ótima ferramenta para a perca de peso. O primeiro benefício que eu coloquei foi aumento do gasto energético. Lembra lá no começo, quando eu comecei a explicar o que é obesidade? Que acontece a obesidade quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético? Então, esse gasto energético ele tem que ser ou igual ou maior para não acontecer a obesidade. Vou explicar melhor. Eu tomei café, eu almocei e jantei e vou dormir. Se acontece isso com frequência, você não vai ter o gasto energético. Não, agora, eu tomei café, almocei e fui para a aula da Dani fazer uma atividade aeróbica, fui para o Muay Thai, fui fazer caminhada. Isso seria o nosso gasto energético. Tá aí a importância, né, gente, da atividade física. Segundo benefício, melhora a nossa composição corporal. Estou falando tanto cardiovascular, tanto correspondente ao sangue, ao nosso organismo, gente. Perda da gordura, que é o principal. Preservação da nossa massa magra, ou seja, ó, a importância do nosso músculo. Qual a importância disso, Dani? Equilíbrio, se sustentar. Tem muito benefício ter massa magra, gente. É muito importante. E o último que eu coloquei, diminuição do depósito de gordura visceral, que é aquela gordura ruim. Ou seja, há uma grande diminuição. E aí eu vou continuar falando sobre os benefícios, dessa vez para o nosso organismo, ou na nossa capacidade bioquímica também. Primeira delas, aumento a sensibilidade da insulina. Se vocês voltarem no outro vídeo que eu explico um pouquinho sobre o que é diabetes, vocês irão entender que a insulina é um hormônio que ajuda a regular a glicose em nosso organismo. E através da atividade física, ajuda a gente a ter um aumento a essa sensibilidade, ou seja, é muito bom. Diminuição da pressão sanguínea. Também, se você voltar no outro vídeo que eu explico um pouco sobre hipertensão, você vai entender que essa diminuição na nossa pressão sanguínea é muito bom. A atividade física também ajuda nesse controle. E a última delas é melhor condicionamento físico, ou seja, eu vou ter mais resistência de fazer uma atividade por longo tempo. Vou conseguir subir e descer uma escada sem ficar muito cansado, vou conseguir fazer uma caminhada, vou conseguir fazer um exercício aeróbico sem ficar muito cansado. Ou seja, fazer a nossa atividade do dia a dia tendo mais resistência. E aí vocês viram quantos benefícios que a atividade física traz. E agora você vai assistir
um vídeo muito importante e interessante, também com Drauzio Varela, falando um pouquinho como você fazer o controle dessa obesidade. Claro que ele cita atividade física também. Vamos assistir? A obesidade está associada a uma grande variedade de problemas de saúde. Infarto, derrame cerebral, diabetes, pressão alta, doenças reumatológicas e vem uma série aí, né? Não se sinta derrotado se você não consegue perder peso. Quem quer se livrar da obesidade enfrenta inimigos poderosos. Um deles é o próprio organismo. Por milhares de anos, o ser humano foi uma espécie que conviveu com a incerteza. Num dia caçava um animal sem saber quando conseguiria arranjar outro. Nosso cérebro foi moldado nessa época e os efeitos persistem até hoje. Sinceramente, quem morre de vontade de fazer exercício? Ninguém, não se iluda. Outro inimigo é a fartura de alimentos que nós temos hoje, aliada a uma publicidade forte. Produtos industrializados, gordurosos, garantem muitas calorias e sensação de saciedade, mas muitos deles são riquíssimos em carboidratos, mas pobres em nutrientes essenciais. Resultado? Você come, fica satisfeito, mas na verdade não ingeriu quase nada das vitaminas e sais minerais necessários para o organismo. Como a luta contra a balança é árdua e faz parte do cotidiano de muita gente, uma série de informações é passada de boca em boca sem nenhum fundamento. Por exemplo, alguns dizem que é mais eficiente estabelecer metas modestas, perder um pouquinho de peso todo mês, continuamente. Até faz sentido para evitar a frustração de não conseguir atingir uma meta mais ambiciosa. Mas no que se refere à redução real da obesidade, os planejamentos que propõem perdas substanciais, não exageradas, mas substanciais, têm mais chance de funcionar. Outra ideia corrente é que perder muito peso rapidamente favorece o efeito sanfona, que é aquela história de perde peso, ganha de novo, perde, ganha. Mas esse é outro mito. Os estudos apontam que quem passa por um emagrecimento rápido consegue manter o peso mais baixo por mais tempo. Se você quer perder peso, vamos a algumas dicas rápidas que realmente podem ajudar. A genética influencia a tendência à obesidade, mas não é um destino irremediável. Substituir refeições por produtos dietéticos pode ajudar na primeira fase do emagrecimento. Por fim, adotar hábitos saudáveis com alimentação equilibrada e atividade física. Isso é muito mais eficaz do que os medicamentos e bem mais barato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos tirou também muitas dúvidas. E é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de enviar suas avaliações e sugestões no nosso grupo. Meninas, um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau!